Meu nome é Lian, tenho 29 anos. Nos últimos anos, meus aniversários têm sido complicados. Não é nada dramático, nem catastrófico, só complicado daquele jeito silencioso e dolorido que faz você ficar encarando o celular por tempo demais, tentando encontrar sentido em uma mensagem que não deveria doer, mas dói. Minha família, meus pais, meu irmão mais velho, o Ryan, e minha irmã mais nova, a Clara, têm uma hierarquia tácita, e eu sempre senti que estava em algum lugar perto do fim dessa fila, não porque eu tenha feito algo de errado, mas porque eu nunca me encaixei no molde. Eu não era barulhento como Ryan, que domina qualquer ambiente em que entra, nem era doce e encantadora como a Clara, a queridinha da família. Eu era só eu, nunca causei problema, mas também nunca fui exatamente uma peça-chave. Na minha família, não colaborar é visto como uma espécie de rebeldia. Este ano, decidi tomar a iniciativa e planejar meu próprio jantar de aniversário. Nada extravagante, só uma reserva no meu restaurante italiano favorito, pertinho do rio. Mandei um convite no grupo da família com 2 semanas de antecedência, e até deixei um lembrete no dia anterior. Simples, né? Ainda me certifiquei de que o horário não ia atrapalhar ninguém. Escolhi 19 horas de uma sexta-feira à noite, pensando que seria tranquilo, que a gente poderia relaxar, dar risada e compartilhar uma refeição como uma família normal. Contei para minha mãe também, só para garantir. Ela teve uma reação neutra, nem empolgada, nem indiferente. Só inexpressiva. Vamos ver. Aquele tom que ela usa quando já decidiu alguma coisa, mas não quer dizer em voz alta. E lá estava eu, no meu aniversário, usando aquela camisa azul de botões que meu ex dizia que deixava meus olhos mais escuros, sentado numa mesa de canto, perto da janela. Pedi pro garçom esperar antes de anotar os pedidos só até o pessoal chegar. Fiquei olhando as horas, vendo o sol se pôr atrás dos prédios, dizendo para mim mesmo que eles só estavam atrasados, talvez trânsito, talvez tenham esquecido o endereço e estejam dando voltas no quarteirão. Atualizei o grupo várias vezes, achando que talvez alguém tivesse mandado algo enquanto eu não olhava, mas nada. Às 19h30, comecei a sentir aquela vergonha familiar crescer no peito, mas ignorei. As pessoas são ocupadas, é sexta-feira, alguém deve estar vindo. Às 20h, eu já tinha bebido 2 águas e trocado olhares estranhos o suficiente com o garçom para sentir a vergonha dele por mim do outro lado da sala. Dei um sorrisinho e falei: só mais uns minutinhos, eu acho. Ele me respondeu com aquele aceno educado e cheio de pena, do tipo que diz: poxa, que dó. Às 20h20, eu cedi, abri o grupo e escrevi: oi, vocês ainda vão vir? O Ryan respondeu quase na hora, o que, de algum jeito, doeu ainda mais do que se tivesse sido silêncio. A gente fez o brunch sem você. Você sempre transforma tudo em algo sobre você. Foi isso. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nem um feliz aniversário. Só uma rejeição seca, embrulhada naquele tom superior que ele sempre usa como escudo. Fiquei olhando aquela mensagem por 1 minuto inteiro, relendo várias vezes. Eu conseguia praticamente ouvir a voz dele dizendo aquilo com aquele jeito casual, arrogante, como se estivesse me fazendo um favor. E o pior é que não foi só ele. Vi que a Clara curtiu a mensagem. Até minha mãe tinha reagido com um emoji de coração, mais cedo. Aquilo me destruiu. Eu não respondi, nem perguntei por quê. Não implorei por uma explicação, nem mandei um textão cheio de culpa contando como fiquei esperando sozinho por quase 2 horas. Em vez disso, pedi ao garçom para embalar o tiramisu para a viagem. Agradeci por me atender e saí do restaurante. Caminhei por 2 quarteirões no ar fresco da noite, com os dedos dormentes ao redor da caixinha de papelão da sobremesa, até passar por um pub aconchegante no centro, onde alguns colegas de trabalho estavam encerrando o happy hour de sexta-feira. Normalmente, eu não costumo me juntar a eles, mas algo dentro de mim simplesmente clicou, e empurrei a porta. Lian, disse a Sarah, do RH, com os olhos brilhando, você devia ter vindo mais cedo. Espera aí, hoje é seu aniversário, né? Assenti com um meio sorriso. 10 minutos depois, eu tinha uma fatia de bolo na minha frente, um balão amarrado na minha cadeira e um grupo de colegas cantando parabéns com uma animação levemente etílica. Postei uma foto, bolo, balões e meus colegas segurando sinais de paz e copos de cerveja. A legenda era simples: melhor aniversário de todos.
Eu não esperava muita coisa. Nem postei pra ser mesquinho, foi só uma declaração silenciosa de que eu não ia deixar que eles arruinassem tudo pra mim. Mas a postagem explodiu no grupo da família. No começo, nem percebi, mas quando finalmente olhei o celular, já era quase meia-noite, e tinha mais de uma dúzia de chamadas perdidas. Minha mãe deixou 3 mensagens de voz. Toquei a última por curiosidade. Ela gritava: "Como você ousa nos envergonhar desse jeito? As pessoas vão achar que te abandonamos. O que sua tia vai pensar quando vir essa foto?" A Malerie postou isso nos stories dela. "Você quer humilhar a família?" Foi aí que eu entendi, não se tratava da minha dor. Não era sobre eu estar machucado, nem sobre o jantar perdido ou o fato de ter ficado sozinho. Era sobre imagem, controle, aparência. Aparentemente, eu estar feliz sem eles era mais ofensivo do que o fato de terem me ignorado completamente. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem passivo-agressiva da Clara. "Da próxima vez, tenta não fazer a gente parecer os vilões só porque você não conseguiu o que queria." O Ryan também escreveu: "Cresce, Liam, com você é sempre alguma coisa." E minha mãe completou: "Seu pai está muito decepcionado, você nos deve um pedido de desculpas." Não respondi a nenhum deles, não precisava. Pela primeira vez em anos, eu não estava buscando a validação deles. Mas a atitude que tomei em seguida garantiu que nunca mais me tratassem como alguém descartável. Não respondi naquele dia, nem no seguinte. Silenciei o grupo da família e desliguei as notificações das ligações. Não por vingança, embora eu não vá mentir, teve um certo gosto de satisfação, mas porque eu precisava de espaço, um espaço real, sem interrupções, sem culpa. E algo estranho aconteceu nesse silêncio, eu comecei a respirar melhor. Na segunda-feira, cheguei cedo no trabalho, parei no café da esquina para pegar um cappuccino de verdade, e fui direto pro meu lugar de sempre, perto da janela, no 10º andar do escritório. Meu gerente, o Eric, passou e bateu na moldura da divisória. "Ouvi dizer que você teve um ótimo aniversário", ele disse, sorrindo. Assenti, surpreso. "Sim." Ele fez uma pausa. "Você já pensou em se candidatar à vaga de líder de equipe? Eu reparo como as pessoas se aproximam de você." Aquilo me pegou totalmente desprevenido. Passei anos fazendo meu trabalho em silêncio, eficiente, confiável, mas nunca chamativo. Sempre achei que não era esse tipo de pessoa, que não era de assumir o controle, isso era coisa do Ryan. Eu sempre estive no fundo, nos bastidores, silenciosamente capaz. Mas talvez isso dissesse mais sobre como minha família me tratava do que sobre quem eu realmente era. Então eu disse sim. Enviei a candidatura naquela mesma tarde. Naquela semana, enquanto esperava uma resposta, mergulhei de cabeça numa faxina emocional da minha vida. Revisei mensagens antigas, apaguei conversas que só despertavam obrigação ou reabriam feridas antigas. Saí dos grupos da família, desativei notificações de aniversários de parentes que nunca responderam aos meus. Por fim, finalmente, sentei para escrever algo que deveria ter escrito há anos. Uma carta para mim mesmo. Não um desabafo de diário. Não um exercício de terapia. Apenas uma promessa: eu não vou mais implorar. Não vou mais aparecer por culpa. Não vou continuar me doando em pedaços para pessoas só porque carregam um rótulo de família. Mas, claro, meu silêncio só fez com que eles falassem mais alto. 3 dias depois da postagem do meu aniversário, a Clara me mandou uma foto da minha sobrinha segurando um desenho de giz de cera com as palavras "Sinto falta do tio Liam." Depois disso, escreveu: "Por que você está nos ignorando? Mas vá em frente e continue se fazendo de vítima, né?" A audácia de usar uma criança como peão para me fazer sentir culpado não era novidade. Mas, dessa vez, não funcionou. Na verdade, me lembrou de todas as vezes em que usaram aniversários, feriados e até funerais como formas de controle. "Liam, você pode ser melhor? Não estrague o clima de todo mundo. Aparece e fica quieto." Chega. Ignorei a mensagem. Alguns dias depois, chegou outra, dessa vez da minha mãe. "Domingo, 15 horas. Reunião de família aqui em casa. Precisamos resolver isso." Essa era a ideia dela de fazer as pazes, uma convocação obrigatória, no território deles. Nenhum pedido de desculpas, nenhum esforço de vir até mim. Nenhuma tentativa de reconhecimento, só a velha exigência disfarçada de reconciliação. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo.
Dessa vez, eu não fiquei em silêncio. Não há nada para consertar. Passei anos tentando ser o suficiente para todos vocês. E finalmente percebi que não preciso provar mais nada. Vocês fizeram sua escolha quando ignoraram meu aniversário. Quando me chamaram de egoísta por comemorar sem vocês. E quando tentaram me pintar de vilão por não proteger a imagem de vocês. Querem conversar? Tudo bem, mas será nos meus termos. Esperei por outra explosão. Mas, surpreendentemente, veio o silêncio, nem recibo de leitura. 2 dias depois, o Raya me ligou. Não foi mensagem, foi ligação mesmo. Fiquei olhando pro nome dele na tela até cair na caixa postal. Ele deixou um recado. Olha, cara, a mãe tá arrasada, o pai não tá dormindo. Eles acham que você cortou contato com todo mundo. A Clara falou que você tá sendo manipulador, fazendo a gente parecer mal online. Eu disse que ia tentar falar com você, então considera isso minha tentativa. Mas seja lá o que for essa sua cena, ela não vai consertar nada. Desligou. Sem um pedido de desculpas. Só mais um lembrete de que até as tentativas de reconciliação vinham cobertas de superioridade. Foi aí que percebi, estava na hora de traçar um limite claro, um que eles não pudessem ignorar. Algumas semanas antes, meus pais tinham me pressionado para ajudar com os custos do casamento da Clara. O fotógrafo que ela queria era bom demais para perder, mas também estava acima do orçamento. Eles sugeriram nada sutilmente que eu ajudasse. Afinal, você não tem filhos, nem parceiro, e ganha bem. Na época, eu hesitei, tinha medo de parecer ingrato. Achei que talvez ajudar fosse finalmente me garantir um lugar à mesa. Mas agora, eu via tudo com outros olhos. Então escrevi um e-mail. Assunto: contribuição para o casamento. Olá, mãe e pai. Pensei bastante sobre isso e quero deixar claro. Não vou contribuir para o casamento da Clara. Nem financeiramente, nem logisticamente, nem emocionalmente. Desejo a ela o melhor e espero, de verdade, que seu dia seja tudo o que ela sonha. Eu também não vou. Pode parecer duro, mas considerando como todos vocês me trataram no meu aniversário só porque eu comemorei com amigos, essa é a escolha mais saudável para mim. Você não precisa concordar com a minha decisão, mas eu preciso que você a respeite. Não vou continuar aparecendo para pessoas que não aparecem para mim. Tome cuidado, Lian. Cliquei em enviar e fechei o laptop. Naquela noite, fui jantar com amigos, pessoas que riram das minhas piadas, perguntaram como estava meu trabalho e não esperavam nada em troca, além de gentileza e presença. Gente que abriu espaço para mim sem que eu precisasse me encolher. No caminho de volta para casa, vi que tinha uma nova mensagem da minha mãe. Você deixou claro seu ponto. Conversaremos no casamento. Foi nesse momento que percebi que ela ainda não tinha entendido. E então, tomei uma decisão que garantiria que ela nunca mais me interpretasse errado. Nos dias seguintes, não respondi. Nem abri a mensagem. Meu silêncio não era mais um pedido de socorro. Era um limite, um que eles não estavam acostumados. Antes, eu sempre cedia. Mandava textão tentando explicar como me sentia. Tentando ser compreendido por pessoas que só se importavam com meu lado da história quando ele servia às narrativas deles. Mas dessa vez, não. Dessa vez, eu estava cansado de ser visto como sensível demais ou o responsável emocional da família. Não ia mais implorar por migalhas de empatia. Mesmo assim, eu conhecia bem aquela gente. Sabia que eles não deixariam quieto. E eu estava certo. Clara me ligou na noite seguinte. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. No início, ela estava toda animada, como se nada tivesse acontecido. Oi, provei o bolo hoje. Meu Deus, Lian, veludo vermelho com caramelo salgado. Você tem que provar. Fiquei em silêncio, esperando. Ela continuou, ainda tentando manter o clima leve. Aliás, você viu o link do RSVP? Não achei o seu. Imaginei que tivesse esquecido. Não foi esquecimento. Respondi, calmo. Ela fez uma pausa, quase deu para ouvir os pensamentos girando. Espera, você não vai? Não. Ela riu, incrédula, uma risadinha condescendente, como se eu fosse uma criança birrenta se recusando a comer legumes. Ah, para, eu entendo que você ainda esteja chateado com o seu aniversário, mas esse é o meu casamento. Eu sei, por isso estou dizendo isso diretamente. Eu não vou. O tom dela mudou na hora.
Então você vai mesmo fazer birra e se afastar depois de tudo que nossa família fez por você? Quase ri. A ginástica mental teria ganho medalha de ouro. O que exatamente a família fez por mim? Clara, sério mesmo, porque o que eu lembro é que todos vocês foram ao brunch no meu aniversário. Me chamaram de egoísta por estar chateado, e depois ainda tentaram me culpar quando postei uma foto feliz. Ela ficou muda por alguns segundos, depois explodiu. Aquela postagem foi mesquinha e você sabe disso. Você humilhou a mamãe. Não. Respondi com a voz firme. A mamãe se humilhou sozinha quando decidiu reagir daquele jeito. Em vez de perceber o quanto eu estava machucado, ela se preocupou mais com a aparência do que com o significado. Você é inacreditável. E tenho todo o direito de ser. A ligação caiu. Fiquei ali, na cozinha, com o telefone na mão, olhando pela janela pro céu escuro. Uma sensação estranha de calma tomou conta de mim. Não era fácil, nunca é, quando a gente deixa um papel que nos foi imposto desde criança. Mas aquele silêncio, agora ele era paz, não punição. No dia seguinte, veio a retaliação. Minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, porta-voz não oficial da família em tudo que envolvia respeito e tradição, me mandou uma mensagem de voz com aquele tom de falsa preocupação que a gente conhece bem. Liam, querido, aqui é a tia Mara. Ouvi dizer que você não vai ao casamento e eu... Bom, não é da minha conta, mas sua mãe está arrasada, devastada, está chorando há dias. Clara está com o coração partido. Seu irmão acha que você perdeu o rumo completamente. E os vizinhos? Os vizinhos estão perguntando. Por favor, seja lá o que for, venha, nem que seja só para cerimônia. Não cometa esse erro de forma permanente. Ouvi tudo. Depois apaguei. Sem responder. O problema nunca foi eles não entenderem. O problema é que eles não se importavam. A menos que isso afetasse a imagem deles. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu apartamento. Sem avisar. Eu só abri a porta porque ela não parava de bater. 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 Ela estava arrumada com todo cuidado, como se a roupa certa pudesse tornar aquela conversa mais fácil de encarar. Precisamos conversar, ela disse, categórica. Me encostei na porta. Você podia ter ligado. Você não respondeu. Isso deveria ter te dito alguma coisa. Ela cruzou os braços. Isso está fora de controle. Liam, não sei o que deu em você ultimamente, mas você está agindo como um estranho. Não respondi. Estou agindo como alguém que finalmente parou de aceitar ser tratado como algo secundário. Os olhos dela se estreitaram. A gente não esqueceu do seu aniversário. Só achamos que um jantar grande não era necessário. Já tínhamos comemorado no brunch. Você não me convidou pro brunch, lembrei a ela. Presumimos que você estivesse ocupado. Pisquei devagar. Você presumiu que eu estaria ocupado no meu próprio aniversário? O mesmo que eu planejei com 2 semanas de antecedência? Aquele que você confirmou que ia? Ela fez um gesto com a mão, como quem afasta um mosquito. Ah, não distorce as coisas. Não estou distorcendo nada, você é que não gosta de ser responsabilizada. O rosto dela ficou vermelho. Isso é mais do que um jantar, é sobre como você virou as costas para essa família, você está nos punindo. Não falei, firme, estou me protegendo. Ficamos em silêncio por um momento. Então, ela soltou a frase que eu já esperava. Você está escolhendo estranhos no lugar da sua própria família. Dei um leve sorriso. Engraçado, foi justamente isso que me fez sentir que eu finalmente pertencia a algum lugar. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa na cara dela, mas eu não hesitei, não dessa vez. Ela foi embora sem nem dizer tchau. Naquela noite, recebi um e-mail do Ryan, curto e direto. Você fez sua cama. Não espere que estejamos lá quando perceber o quão frio ela está. Li, não respondi, mas encaminhei a mensagem pro RH na manhã seguinte, junto com minha aceitação do cargo de líder de equipe e meu aviso de que tiraria alguns dias de férias antes de assumir a nova função. Enquanto eles estavam ocupados tentando conter os danos de um casamento ao qual eu não iria, eu estava executando um plano que eles jamais esperariam. Passei as 2 semanas seguintes me preparando pro novo cargo, aperfeiçoei estratégias de liderança, estudei ferramentas de gestão e acompanhei meu gerente, Eric, em todas as reuniões. Foi revigorante focar em algo que não envolvia culpa nem chantagem emocional. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava construindo algo nos meus próprios termos.
conquistando o respeito não por ser o pacificador ou o bode expiatório, mas por mostrar presença, competência e apoiar pessoas que faziam o mesmo. Enquanto isso, o grupo da família seguia sem mim, ou talvez nem tanto, saí dele para sempre, e o silêncio que veio depois foi a coisa mais tranquila que já senti. Então chegou a semana do casamento. Minha ausência claramente virou o elefante na sala. Começaram a chegar mensagens individuais, primos distantes, parentes que eu mal lembrava, amigos de infância, até a dama de honra da Clara. Algumas eram culpas disfarçadas. Você não precisa falar com ninguém, só aparece na cerimônia. Outras, mais diretas. Sua mãe está péssima. Lian, você podia resolver isso só aparecendo. E uma mensagem, de um primo com quem eu não falava há anos, ficou na minha cabeça. Seja lá o que fizeram com você deve ter sido pesado, agora eu entendo. O casamento da Clara foi num sábado. Naquela manhã, acordei às 8 horas com o som suave da chuva batendo na janela. Fiz café. Sentei perto da vidraça. Passei o feed. Vi as postagens das pessoas indo pro evento, vestidos formais e legendas do tipo, vibes do grande dia. Sorri, fechei o aplicativo. Às 10 horas, começaram as ligações, primeiro, mais uma da minha mãe, depois, meu pai, em seguida, o Ryan. E por fim, o empurrão final. A própria Clara. Ela deixou uma mensagem de voz. Quase não ouvi, mas alguma coisa me disse que eu devia escutar. A voz dela estava calma de um jeito quase surreal. Oi, eu sei que você não vai vir, acho que agora eu finalmente acredito. Não vou tentar mudar sua decisão, mas só queria dizer que eu não percebi o quanto a gente fez você se sentir insignificante. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Ainda não entendo tudo, mas vejo que você se machucou, e sinto muito por não ter percebido isso antes. Houve mais um silêncio. Enfim, espero que você encontre pessoas que apareçam, que façam você se sentir importante. Talvez a gente não fosse esse tipo de pessoa, e sinto muito por isso também. Ela desligou. Eu não chorei. Também não sorri. Fiquei ali sentado, com uma dor estranha no peito. A dor de finalmente ser enxergado tarde demais. Não respondi. Em vez disso, segui com o plano que vinha montando em silêncio ao longo do último mês. Um amigo meu, o Jules, alguém que conheci na faculdade, estava liderando um programa de mentoria comunitária para jovens adultos que saíram do sistema de adoção. Eles precisavam de ajuda para montar currículos, se preparar para entrevistas e se adaptar ao primeiro emprego. Uma vez, Jules comentou como seria poderoso ter alguém do mundo corporativo ali com frequência. Não só para dar uma palestra, mas para oferecer orientação de verdade. Então, eu fui. Cheguei numa sala cheia de jovens na casa dos 20, a maioria nervosa, alguns mal levantavam o olhar, outros sorriram de leve. Me apresentei. Falei sobre como procurar emprego, o que esperar de uma entrevista, como escrever uma carta de apresentação que realmente seja lida. E então, disse algo que nunca tinha dito em voz alta antes. Eu costumava achar que precisava conquistar o amor das pessoas, que, se eu fosse útil o suficiente, quieto o suficiente, gentil o suficiente, um dia iam me tratar como alguém importante. Mas amor que precisa ser conquistado, não é amor, é controle. A sala ficou em silêncio. Daqueles silêncios cheios de peso, de escuta. Alguém assentiu. Alguém levantou a mão para perguntar algo. De repente, eu encontrei ali algo mais real do que qualquer coisa que já recebi da minha própria família. Naquela noite, enquanto Clara e os outros provavelmente dançavam sob lustres brilhantes e postavam fotos de casamento com filtros impecáveis, eu estava no meu apartamento, comendo tiramisu do mesmo restaurante italiano de algumas semanas atrás. Dessa vez, comi sozinho. Mas não sozinho. Não estava de luto pelas pessoas que perdi. Estava me libertando das que, na verdade, nunca estiveram lá. 2 dias depois do casamento, recebi um e-mail do meu pai. Curto, cortante. Sua ausência foi notada. Você envergonhou sua mãe. Se quiser ter um relacionamento com esta família de novo, cabe a você consertar o que fez. Não respondi. Encaminhei pro Jules com uma anotação simples. Mais uma prova de que família nem sempre é quem compartilha o seu nome. Às vezes, é quem aparece por você, mesmo quando não precisa. Algumas semanas depois, recebi outra mensagem da Clara. Dessa vez, era diferente.
Sem manipulação. Sem teatrinho. Apenas isso. Lian, eu sei que te machuquei. Sei que todos nós machucamos. Não tô pedindo nada. Só queria dizer que espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz. Não respondi de imediato. Deixei a mensagem ali. Respirei. Eu não estava pronto para mergulhar de novo em algo com alguém que ficou parada me vendo ser deixado de lado. Mas guardei aquilo. Não como uma porta se abrindo, mas talvez como uma janela. Meses se passaram. Floresci na minha nova função. O programa de mentoria cresceu. A própria Clara. Ela deixou uma mensagem de voz. Eu quase não ouvi, mas algo me disse que eu devia escutar. A voz dela estava calma de um jeito extraordinário. Oi, eu sei que você não vai vir. Acho que, finalmente, eu acreditei nisso. Não vou tentar mudar sua decisão, mas só queria dizer que eu não percebi o quanto fizemos você se sentir insignificante. Ainda não entendi tudo, mas vejo que você se machucou. E eu sinto muito por não ter enxergado isso antes. Ela fez uma pausa. De qualquer forma, espero que você encontre pessoas que apareçam, que façam você se sentir importante. Talvez a gente não fosse esse tipo de pessoa. Sinto muito por isso também. Ela desligou. Eu não chorei. Também não sorri. Fiquei ali, sentado, com uma dor estranha no peito. A dor de ser visto, tarde demais. Não respondi. Em vez disso, segui com o plano que vinha organizando, silenciosamente, ao longo do último mês. Um amigo meu, o Jules, que conheço desde a faculdade, estava à frente de um programa de mentoria comunitária para jovens adultos que saíram do sistema de adoção. Eles precisavam de ajuda para montar currículos, se preparar para entrevistas de emprego e lidar com os primeiros desafios em ambientes profissionais. Uma vez, Jules comentou como seria incrível ter alguém do mundo corporativo aparecendo com frequência. Não para dar uma palestra inspiradora e sumir, mas para orientar de verdade. Então, eu fui. Naquele dia, entrei numa sala cheia de jovens na casa dos 20, muitos nervosos. Alguns evitavam contato visual. Outros arriscaram um sorriso tímido. Me apresentei. Falei sobre como se candidatar a vagas, como encarar entrevistas, e como escrever uma carta de apresentação que realmente fosse lida. E então, disse a eles algo que eu nunca tinha dito em voz alta antes. Eu costumava achar que precisava conquistar amor. Que se eu ajudasse o suficiente, fosse gentil o suficiente, ficasse em silêncio o suficiente, um dia iriam me ver como alguém que importava. Mas amor que precisa ser comprado não é amor. É controle. A sala ficou em silêncio. Um silêncio cheio, denso. Alguém assentiu. Alguém levantou a mão para fazer uma pergunta. E assim, de repente, encontrei ali algo mais real do que tudo que eu já havia recebido da minha família. Naquela noite, enquanto Clara e os outros provavelmente dançavam sob lustres e postavam fotos perfeitamente filtradas do casamento, eu estava no meu apartamento, comendo tiramisu do mesmo restaurante italiano de semanas atrás. Dessa vez comi sozinho. Mas não sozinho. Eu não estava de luto pelas pessoas que perdi. Estava me libertando daquelas que, no fundo, nunca estiveram realmente comigo. 2 dias depois do casamento, recebi um e-mail do meu pai. Não era longo. Apenas algumas linhas curtas. Sua ausência foi notada. Você envergonhou sua mãe. Se quiser ter um relacionamento com esta família novamente, cabe a você consertar o que fez. Não respondi, mas encaminhei o e-mail para Jules com uma observação simples. Mais uma prova de que família nem sempre é quem compartilha seu sobrenome. Às vezes, é quem aparece por você, mesmo quando não precisa. Algumas semanas depois, Clara me mandou outra mensagem. Dessa vez, foi diferente. Sem manipulações. Sem máscaras. Apenas isso. Lian, eu sei que te machuquei. Eu sei que todos nós fizemos isso. Não estou pedindo nada. Só queria dizer que espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz. Não respondi na hora. Deixei a mensagem ali, repousando. Eu ainda não estava pronto para mergulhar de novo em nada. Não com alguém que ficou parada, observando enquanto me deixavam de lado. Mas guardei a mensagem na memória. Não como uma porta se abrindo, mas talvez como uma janela. Meses se passaram. E eu floresci no meu novo papel. O programa de mentoria cresceu.
Tornei-me o tipo de pessoa que era convidada para jantares não por obrigação, mas porque realmente queriam minha presença. E quando meu aniversário chegou novamente, algo inesperado aconteceu. Meus colegas de trabalho organizaram um almoço surpresa. Os jovens do grupo de mentoria fizeram um enorme cartão artesanal, cheio de mensagens pessoais. E recebi pelo correio um pequeno envelope quadrado. Era da Clara. Dentro, havia uma foto nossa, ainda crianças, sentados na varanda dos fundos, comendo picolés. No verso, ela escreveu uma mensagem à mão. Você sempre foi o quieto. Gostaria que tivéssemos escutado com mais atenção. Feliz aniversário, Lian. Espero que este ano te traga tudo o que você merece. Naquela noite, enquanto eu apagava a vela do meu bolo, cercado por pessoas que me escolheram não por obrigação, nem por laços de sangue, mas por afeto verdadeiro, fiz uma promessa silenciosa. Chega de me diminuir. Chega de me explicar. Chega de implorar para pertencer. A partir de agora, eu monto a minha própria mesa. E só convido quem traz mais do que expectativas, quem traz presença, verdade e reciprocidade.